Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um FAQCAM e hoje o último vídeo contendo o último assunto da disciplina vai tratar aí sobre a função de dissipação de Rayleigh e também sobre linearizações das equações de Lagrange. Então, primeiramente aí as funções de dissipação. Então, a gente só vai tratar de um caso de dissipação, que é o caso das forças do tipo FJ associadas aí às coordenadas XJ menos CJ x ponto J, ou seja, uma função dissipativa que depende da velocidade da partícula, né? Então, esse termo aqui da derivada temporal da velocidade da partícula ou do corpo. E o que é a função de Rayleigh? Ela vai generalizar essa aplicação de força de modo que a gente consiga obter balanço energético associado à energia dissipada. Então, em todo o processo de demonstração, calculando o trabalho realizado por essa força, fazendo o deslocamento ΔW e considerando o deslocamento ΔR, mas o ponto é que vamos chegar numa equação do tipo R igual a somatório de J igual a até 3N, porque nós temos N graus de liberdade, 3N coordenadas, então nós temos 3N meio de CJ x ponto J ao quadrado. Bom, então, no caso, essa é a expressão da função de dissipação, né? Essa aqui é a função de dissipação de Rayleigh, a função de dissipação de Rayleigh. E ela entra diretamente na equação de Lagrange. Como? Então, né, considerando aí o balanço energético, é, a energia, a coordenada generalizada associada a essas funções de dissipação seria alguma coisa do tipo menos ΔR, ΔQ ponto I, de modo que nós conseguimos representar então na função de Lagrange agora algo do tipo dt del L del Q ponto I del Q ponto I menos del L del Q I mais agora o termo da dissipação de Rayleigh del R del Q ponto I. E, bom, dependendo agora, né, se há outras forças não conservativas ou não, se todas as forças não conservativas forem do tipo Fj é igual a menos CJx ponto, isso aqui seria zero. Caso tenha outras forças que não possam ser escritas nessa função de dissipação de Rayleigh, daí a gente tem que manter aqui o não conservativo I. Então tem que analisar. Mas todos os casos, a maioria dos casos pelo menos, abordados na disciplina, isso aqui vai ser igual a zero mesmo. A gente não aborda outras formas de dissipação. Bom, a princípio a definição da função de dissipação pode parecer um pouco abstrata, mas basicamente o que nós temos que fazer é calcular a energia cinética dissipada associada a essa força de dissipação. Então, vamos olhar o caso aqui desses amortecedores. Tem dois carrinhos ligados por molas e amortecedores. A gente sabe que a força no amortecedor segue uma função de dissipação do tipo F igual a menos C x ponto. Então aqui nós temos duas coordenadas generalizadas, x1 e x2. Então o que a gente precisa? Não precisa olhar somatório e tudo. O que a gente precisa é só olhar para os amortecedores e escrever a energia cinética dissipada em função das coordenadas generalizadas. Então, no caso, para o amortecedor, e aí somar tudo, né? Então, no caso do amortecedor 1, vai ser meio de C1. Qual que é a velocidade que está sendo dissipada aqui, né? A velocidade associada a esse amortecedor é x ponto ao quadrado. Mais o segundo amortecedor, então, vai ser C2. A velocidade com que ele está se deslocando vai ser a velocidade com que ele está sendo puxado por 2
x2 menos a velocidade com que o 1 está puxando aqui. Então, x1 ponto ao quadrado. Mais aqui o C3, então, a velocidade seria simplesmente x2 ponto ao quadrado. Então, essa aqui é a expressão da função de dissipação de Rayleigh. O exercício ele pode tanto pedir para você deduzir, quanto te fornecer, mas é mais comum que peça para você escrever a função de dissipação de Rayleigh. Então é só tomar assim esse caminho mais fácil, né? Pensar nas coordenadas generalizadas, quais são as forças de dissipação e escrever uma energia cinética. Depois somar tudo. Agora, mais um exemplo só antes da gente prosseguir. É uma questão da prova do ano passado que caiu na P1, porque só tivemos uma prova, mas o ponto que eu queria abordar aqui é essa ideia das forças generalizadas, que foi tratada no último vídeo, e também um pouco aqui, né, com essa questão da escrever a função de dissipação, mas só para fixar um pouco a definição mesmo. Por quê? Então aqui a gente tem um pêndulo planar, ou seja, só está se deslocando num plano aqui, e ele está imerso, ou seja, ele está dentro de um líquido, um fluido viscoso de densidade ρ. E tem uma força de empuxo, então, ou seja, além do peso associado ao conjunto, né, tem essa barra emisão, de massa emisão, tem a esfera de massa emizinho. Então, está atuando no conjunto, ele diz aqui, tem seu centro de aplicação distante B do eixo. Então, aqui a barra está comprimento A e o B é menor que A. Então, tem algum ponto aqui na metade, no, no meio da barra, tem uma força de empuxo associada, que ele até fornece a expressão, né, mas a gente conhece bem a expressão do empuxo, E igual a ρ VG. Certo, então aqui no caso, ele já fornece a expressão da função de dissipação de Rayleigh. Como eu disse, né, o exercício pode fornecer ou pedir para calcular, mas note que nesse caso seria uma função do tipo a força de dissipação vai ser menos C, precisa ser uma função de velocidade. Então seria um Rzão, quer dizer, A, né, que é o comprimento da barra, vezes θ, ponto ao quadrado. Aqui, se a gente fosse calcular a função de dissipação de Rayleigh, ia aparecer, né, ia ficar alguma coisa do tipo meio de A θ ponto vezes uma constante C1. Só que aqui ele já englobou tudo numa constante C1, né, porque A igual a constante, A igual a constante, então ele definiu A vezes C1 como uma nova constante aqui, só para evitar ficar escrevendo muitos termos. Mas é só essa a ideia, assim, não tem muito segredo. Beleza, então o que é interessante dessa questão aqui é escrever a energia potencial. E aí, por quê, né? Além da potencial gravitacional, que beleza, quase todos os exercícios têm, ele pede para escrever o empuxo, quer dizer, o potencial gravitacional levando em conta o peso do empuxo do conjunto mais o empuxo. Ou seja, como que a gente engloba o empuxo nessa função potencial? Então, para isso, eu vou fazer só o item B aqui para a gente definir as coordenadas, as forças generalizadas, né? Então, atuando aqui no conjunto, a gente tem três forças. Tem o peso dessa esfera, o peso da barra e o empuxo. Então, para cada uma delas, eu vou calcular qual é a força generalizada associada. Depois eu vou calcular a força generalizada associada à coordenada θ. E, por fim, calcular a energia potencial, porque, bom, a gente sabe que todas essas forças são conservativas, né? O empuxo e os pesos. Então, vamos só calcular aqui. Menos mgj é a força atuando aqui, né? O peso da esfera. Qual que é a coordenada que está atuando isso? A gente precisa só olhar a coordenada y, né? Porque a força está na direção j, menos j. Então, a coordenada y de aplicação, o y está para cima, então vai ser menos a cosseno de θ. Então, né, retomando
aquela expressão da força generalizada, a gente teria que seria a força vezes a derivada da coordenada cartesiana pela coordenada generalizada. Então, só para deixar claro aqui, só tem uma coordenada generalizada para esse caso, que vai ser Q1 igual a θ. É o único grau de liberdade desse conjunto aqui de pêndulo. Ele só pode fazer isso aqui nesse plano. Então fica mais simples, né? Agora é só a gente fazer essa, essa multiplicação, essa derivada. Então, derivando isso aqui com relação a θ, a gente vai obter A seno de θ. Portanto, a força generalizada seria simplesmente menos mg A seno de θ. Para o caso 2, que é menos mg, na verdade seria mzão, que é a massa da barra, J, atuando em y igual a menos A sobre 2 cosseno θ, fazendo exatamente a mesma coisa, a gente vai conseguir determinar que mg A sobre 2 seno θ é a força generalizada. Por fim, a coordenada, a força empuxo, vai ser ρvg positivo, né, na direção J. O y, ele diz que é alguma coisa desse tipo, né, o ponto de aplicação é B. Então, novamente, só fazendo aí as continhas, chegamos nessa expressão aqui, ρvg B seno de θ. Portanto, a coordenada, a força generalizada associada a θ, né, vai ser a soma de todas elas, ou seja, vai ser algo do tipo G seno de θ, ρvb menos A m mais e sobre 2. Essa é a força generalizada. Só que o enunciado pede a função de energia potencial gravitacional. Bom, todas essas forças estão associadas a um potencial gravitacional, beleza? Então, sendo elas todas conservativas também, a gente consegue escrever que o Qθ vai ser menos del V del θ. Então, vamos igualar aqui, né? Teremos que a função potencial vai ser a integral de menos g seno de θ o v b menos a m mais e sobre 2 dθ. Simplesmente, então, integrando aqui, né, só tem um termo dependente de θ, a gente consegue obter que vai ser g cosseno de θ ρ v p menos a m mais e sobre 2. Essa, então, seria a expressão da energia potencial. Então, note que aqui a gente usou vários conceitos, né? Por exemplo, o conceito de força generalizada, a gente usou as coordenadas cartesianas, transformamos nas coordenadas em função, escrevemos elas em função das coordenadas generalizadas e, por fim, calculamos aí o que o enunciado pedia, tomando, né, como um fato conhecido de que essas forças não são conservativas. Bom, o resto da questão aqui vocês podem tentar fazer depois, mas o ponto mais interessante que eu queria chamar a atenção é essa discussão aqui. Antes de falar sobre a parte de linearizações, é importante que a gente consiga identificar as posições de equilíbrio, porque essas linearizações são oscilações em torno da posição de equilíbrio. Então, como que a gente identifica uma posição de equilíbrio? É razoavelmente simples, porque o que nós temos que fazer, né? Lembrando novamente aí de física 2, o ponto de equilíbrio ele vai acontecer quando a energia potencial do sistema é mínima, ou seja, ΔV, ΔQI é igual a zero, porque esse é um ponto de mínimo, então a derivada se anula. Então, só tem que tomar cuidado às vezes com essa questão de ser um ponto de máximo, um ponto de mínimo, mas derivando, né, então a energia potencial em relação às coordenadas generalizadas,
Isso aqui vai ser igual a zero, dá para calcular essas coordenadas. Ah, e se tiver mais de uma coordenada generalizada, né? No caso desse exemplo aqui, só tinha uma, beleza, tranquilo. Mas se tiver mais de uma, então você vai ter várias equações, né? Então vai ter que igualar todas a zero para poder calcular. Então, caso tenha mais de uma, né? Seria algo do tipo del v, del q 1 igual a zero, del v, del q 2 igual a zero, e assim se estende até a enésima coordenada. Aí isso aqui vai dar um sistema de equações. Sistema de equações que vai resultar na configuração de equilíbrio. O que é a configuração de equilíbrio? É o conjunto de coordenadas generalizadas que indicam a posição de equilíbrio. Ou seja, né, só a posição aí do corpo nessa configuração, nessa posição de equilíbrio. É importante ressaltar aqui que em diversos exercícios vocês vão notar que a posição trivial, ou seja, todas as coordenadas nulas, constitui uma posição de equilíbrio. Só que nem sempre essa é a única posição de equilíbrio. Então, por exemplo, aqui, né? Se a gente fosse derivar isso aqui, seria uma constante, seria A vezes tal, 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 menos seno de θ, né? Essa constante A. Ou seja, isso aqui igual a zero. A posição θ igual a zero, seno de θ vai ser zero, θ igual a zero satisfaz essa equação. Só que ela não é a única posição em que isso acontece, né? Então, por isso tem que tomar cuidado aí ao analisar essa situação. Só mais um ponto importante ressaltar é que esses pontos de equilíbrio podem ser obtidos também a partir das equações de movimento. Então, caso você já tenha calculado todas as equações de movimento, é só aplicar as condições de que QI ponto, QI ponto ponto são nulas e vai resultar exatamente nessa mesma configuração aqui de equilíbrio. É só um jeito mais fácil caso você tenha as equações de movimento, né? Aqui, por exemplo, só se você escrever a energia potencial já dá para obter toda essa configuração. Então, por fim, agora a gente pode fazer a linearização em torno dessa posição de equilíbrio. O que seria essa linearização? Linearização. É, é só você considerar pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio. Então, pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio. Por que que isso é relevante ou importante? Simplesmente porque você consegue obter equações mais simples. Muitas vezes dá para desacoplar equações. Então, caso você tenha aí duas equações, duas coordenadas generalizadas, por exemplo, x e θ. Só que na equação do θ tem, sei lá, um a θ ponto ponto mais b θ ponto mais c θ. Aí aqui tem um termo, não sei, d x ponto ponto ou um ex. Essas equações estão acopladas. O que é isso? Quando você altera x, ele vai afetar θ. E isso é difícil de você analisar o que está acontecendo com cada coordenada. Se elas são dependentes uma da outra, lógico que você vai ter, né, a equação aqui para x também, né, sei lá, o f, x ponto ponto, tal, tal, tal. Mas é difícil você isolar a influência de cada parâmetro. Então, às vezes, linearizando, você já consegue isolar a influência de cada uma dessas variáveis e também você consegue analisar mais é, intuitivamente assim as equações. Por exemplo, o caso mais nítido disso é o do MHS. Né? Se a gente tivesse lá a equação do pêndulo, se nós não formos considerar oscilações pequenas, seria alguma coisa do tipo A, θ ponto ponto, mais B, seno de θ, igual a zero.
Essa equação aqui tem uma solução é, que assim, é um pouco mais complexa, a gente não consegue avaliar intuitivamente, tão intuitivamente o que está acontecendo. Né? Com o pêndulo a gente consegue ali enxergar o que está acontecendo, mas enfim. Se nós considerarmos então seno de θ aproximadamente θ, isso aqui já vai resultar em todas aquelas equações de MHS, a gente consegue resolver essa equação diferencial. Então, muitas vezes, esse procedimento também é para você conseguir resolver analiticamente as equações diferenciais aqui associadas a esse sistema. Então, como que é calculada aqui essa linearização? Primeiramente, um ponto importante. A gente está falando linearizações em torno de posições angulares, muitas vezes. E o que isso implica? De um modo geral, vai ser θ bem pequeno, né? Então, uma oscilação θ muito menor que 1, de modo que são válidas as aproximações. Cosseno de θ é aproximadamente 1 e o seno de θ é aproximadamente θ. Caso essa seja a posição de equilíbrio, realmente dá para fazer, né, esse procedimento e aplicar. Só que se a gente tiver uma posição de equilíbrio intermediária, por exemplo, né, um θ igual a π sobre 3, π sobre 6, que pode vir a acontecer, aí é mais interessante a gente fazer o procedimento matricial. E o que é esse procedimento matricial? É só você escrever o seu sistema em função de uma matriz A, uma matriz B, igual a um vetor nulo aqui, sendo que a gente chama essa matriz que depende aqui do que está multiplicando as coordenadas generalizadas, a segunda derivada temporal das coordenadas generalizadas, pode ser pode ser não, né? É denominada matriz de massa, ou também matriz de inércia, caso contenha, né, momento de inércia junto. E esse aqui é a chamada matriz de rigidez. Para lembrar do nome, basta pensar aí no caso do sistema massa-mola, né? Porque a gente vai ter uma equação do tipo mx ponto ponto mais kx igual a zero. Então, o primeiro termo é a massa, o segundo termo é a rigidez. Então, é um procedimento análogo. Só que aqui, por que está na forma matricial, né? Porque se nós temos n coordenadas generalizadas, então a gente vai ter n equações, que aí é aquele procedimento de Algelin, né? De escrever um sistema de equações na forma matricial, né? Então, a gente tem várias equações aqui, e aí transforma em um sistema de equações. Né? Essa é a ideia aqui por trás. Então, certo. Só que como que a gente faz agora para obter os coeficientes dessa matriz? Dessas matrizes, né? Porque são duas. É só uma questão de notação, assim, de formalidade. A gente vai ver que essas matrizes aqui são matrizes hessianas. O que é uma matriz hessiana? É uma matriz que é constituída por derivadas parciais de segunda ordem, né? Então, são derivadas parciais de segunda ordem. Então, essa é a ideia. Isso já dá uma dica de como que a gente vai calcular esses coeficientes. Então, para a matriz A, os coeficientes A e K, ou seja, né, então, da iésima linha da késima coluna, ele é calculado como a derivada segunda da energia cinética em função aqui das coordenadas k e del k da derivada temporal, né, ki e qk. Em função aqui, aí você vai calcular essa derivada, vai derivar mesmo na expressão, e aí vai calcular no ponto de origem, ou, né, a posição de equilíbrio.
que é em torno de onde você está querendo linearizar. Então, por exemplo, eu quero linearizar essa matriz de massa aqui em torno da posição de equilíbrio, e a posição de equilíbrio é θ igual a zero. Então, você calcula essa derivada aqui o K, né, tá meio apertado. Então, calcula a derivada, e aí depois que você calcula essa segunda derivada aqui, você substitui o ponto em que você está querendo calcular. E se forem várias posições, então, esse caso aqui, né? Você tem uma configuração de equilíbrio com mais de uma coordenada. A mesma coisa, vai ter uma expressão aqui, você substitui todos os pontos. Então, sei lá, y igual a 5 vezes o comprimento da barra que está oscilando aí no pêndulo. E o θ é igual a zero. Aí você substitui, então, y igual a 5 vezes L, e o θ substitui por zero. Então, essa é a ideia. E a matriz B, como que são calculados os coeficientes? É um procedimento análogo, só que como vocês devem imaginar agora, vai levar em conta a posição de... A posição não, né? A função da energia potencial. Então seria ΔQI, ΔQK. Em torno, então, da posição de equilíbrio, calculada, né, também na posição de equilíbrio ou na origem, em torno aí do ponto em que você quer linearizar. A ideia é bem parecido com essa questão toda de calcular os termos da expansão de Taylor, né? Então escolhe um ponto, calcula em torno daquele ponto, só que aqui são mais dimensões, né? Então tem várias matrizes. E certo, agora o que é importante ressaltar, assim, porque se nós tivermos, por exemplo, 6 coordenadas generalizadas, vai ficar uma matriz 6 por 6, aí você teria que calcular 36 derivadas para 36 não, né? 72, porque tem que calcular a primeira derivada, calcular a segunda derivada de 36 termos, e aí você faz tudo isso também para energia potencial, né? Não é bem assim. Primeiro porque é difícil ter tantos graus de liberdade assim, tantas coordenadas generalizadas, e segundo que você consegue também, usando aquela propriedade de cálculo 2 das funções de classe C2, qual que é a propriedade que a gente pode usar? Se a função de energia potencial e a energia cinética forem de classe C2, né, aquela função de classe C2, a gente sabe que, então, a segunda derivada parcial com relação a QI, del QK, aqui é ponto, né? Isso aqui vai ser igual a del Q ponto K, del Q ponto I. Ou seja, essa matriz seria simétrica. Então a gente só precisaria calcular aí da diagonal para cima, né? Mesmo assim, se fosse 6 por 6, daria bastante trabalho, mas menos trabalho do que calcular aí todas as 72 derivadas, né? Mas é difícil que isso aconteça. O máximo que já vi sendo cobrado em prova era uma matriz 2 por 2, e é essa a ideia, então. É um procedimento aí mais formal. Caso seja aí em torno da posição de equilíbrio com o θ muito menor que 1, né, θ aproximadamente zero, você pode usar diretamente isso aqui nas equações, facilita. Só que se for uma equação um pouco diferente, né, aí já fica um pouco mais complicado. E fora também que às vezes os professores pedem que você monte, né, a matriz hessiana de massa e de rigidez. Daí não tem jeito, tem que calcular essas derivadas mesmo. Então, esse é o procedimento, espero que tenha ficado claro. E esse é toda a introdução, um pouco mais breve, para as equações de Lagrange, que é uma ferramenta aí que vai aparecer bastante ao longo do curso de vocês. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.